Então... Se quiser, você pode colocar em algum lugar. eu acho melhor. Será que dá pra apoiar aqui? Você pode colocar ele deitado assim. Não, ele não fica deitado, não é pra isso que você quiser. É verdade. Acho que assim. Você tá percebendo quanto eu sou um desastre com essas coisas, né? Deu Tá parecendo metade de um enquadramento aí, um enquadramento muito ousado. Apareceu? Ou não? Apareceu. Tá na frente ali. Deixa eu só chegar um pouquinho mais pra trás. Tá. Aí, pronto. Já coloquei, né? Já. Então, você poderia falar um pouco sobre o Revoada, né? Como surgiu a ideia? O Revoada ele surgiu da ideia de... Eu tinha levado uma ideia de fazer um web documentário, que é a plataforma interativa, misturando vídeo, fotografia, texto, infográfico e várias coisas. Então a gente tinha um projeto de usar o suporte e então nos foi passada a pauta que é sobre os nordestinos que viviam no Sudeste estavam voltando para os estados do Nordeste. E então a maneira como a gente articulou de fazer o suporte misto foi fazer a viagem de retorno com uma parte de pessoas que a gente fez uma pré-pesquisa antes. E a gente fez uma viagem de São Paulo até o Piauí, do Piauí para o Rio Grande do Norte, acompanhando. Então a equipe de realização éramos 6, mais o programador, então 7. Então 3 fizeram a viagem, enquanto 3 ficaram fazendo a parte jornalística que podiam fazer de São Paulo mesmo. Então tinha um jornalista de texto numa viagem e um jornalista de texto em São Paulo escrevendo. Tinham 2 pessoas de infografia e design que ficaram em São Paulo, e eu e mais uma outra pessoa a gente foi captando imagem de vídeo e de foto. Então a ideia surgiu da gente ter o suporte e depois não foi passada a pauta, a gente escolheu então, como era uma pauta de deslocamento, a gente fez o deslocamento para coletar material, enquanto uma parte da equipe ficou gerando material daqui de São Paulo. Certo. E assim, essa coleta é muito tempo de viagem, né? Quanto tempo foi, mais ou menos? A gente ficou uma semana, eu acho, eu já não lembro exatamente, mas o deslocamento foram 3 dias. E depois mais uns 4 lá, se não me engano, 4 ou 5 lá. Então vocês fizeram um roteiro assim mais ou menos durante a viagem mesmo, né? Das coisas que iam surgindo, das conversas. Como foi assim? Sim, ele foi uma parte planejada previamente e uma parte lá. Mas o fato é que como era o primeiro que a gente estava fazendo e não tinha ninguém que tinha feito antes, nem lá e nem nenhum outro veículo, assim, não tem ninguém que tinha feito, a gente estava descobrindo como construir o roteiro, por assim dizer. Então a gente tinha uma parte pré-desenhada de como a gente queria que as coisas se encaixassem no fim, mas ele era muito esquemático, basicamente ligado a quais eram os tipos de suporte que a gente queria usar. Mas de fato, como ele é um deslocamento de viagem, de certa forma um pouco parecido com um roteiro de filme, de documentário, não tinha como desenhar isso antes, exatamente como ele aconteceu. O melhor foi fazer a viagem e a viagem ir de alguma forma delineando o roteiro do trajeto. E por um outro lado, o roteiro esquemático já era pré-desenhado antes. O que vai ser vídeo, o que vai ser fotografia, o que vai ser infografia. Certo. E os personagens vocês já conheciam antes ou não? Não, a gente descobriu lá. Um deles, o personagem chama José de Arimateia, do Rio Grande do Norte, esse a gente já tinha contactado ele antes, a gente tinha contactado ele de São Paulo. O personagem que a gente planejou encontrar na viagem, a gente não tinha como saber, que é bastante difícil encontrar as pessoas antes de ir. Então a gente simplesmente foi para um lugar no Bom Retiro, se não me engano, ou em Santo Amaro, de onde saíam vários ônibus de lá, e a gente chegou, encontrou um desses ônibus, conversou com uma das pessoas e tive a sorte de encontrar uma pessoa que era um bom interlocutor, que tinha uma boa história de vida, que falava de um jeito claro. Mas a gente descobriu ele na hora mesmo, porque a gente foi até a casa dos pais dele no interior do Piauí. Calma aí. Assim, qual seria o diferencial, né, do produto? A questão do... Claro, é um documentário, acho que já deve ter sido feito, né? Documentários nesse estilo, assim, de pegar um ônibus, viajar, tudo. Sim, um monte. Documentário dessa forma de viagem aconteceu um monte. Mas qual seria o diferencial? Além, claro, da questão da plataforma, né, que vocês utilizaram.
Eu acho que a grande coisa está... eu acho que enquanto maneira de realização, ele não tem uma coisa extremamente inédita no que ele foi feito. Assim, sair para uma viagem sem uma pré-produção, descobrir personagens durante a viagem, de alguma forma isso já foi feito por bastante gente. Assim. Sobretudo no que se trata de uma espécie de road movie, documentário. Isso já aconteceu bastante. Até o Coutinho já fez um, assim, aquele filme em princípio. Mas eu acho que o que diferencia, tanto na realização quanto na recepção de quem assiste, é quanto ao suporte mesmo. Usar os diferentes suportes de conteúdos, imagem em movimento, em vídeo, imagem fixa, em fotografia, poder ter texto escrito, a infografia, que vem misturar escolas diferentes de informação, mais entrevistas com especialistas em áudio, então a gente tinha áudio destacado também, só em áudio. Isso mudou muito a maneira de construir o roteiro, muito mesmo. Foi esquecer todo um critério de linearidade que a gente é acostumado com tudo. Mesmo em filme, se a gente pensa em filme, independente de como ele é construído de uma maneira anacrônica, a gente sempre pensa no produto final, na linearidade do produto final. Assim, o filme começa de um jeito e ele vai direto até o fim. Ele dura aquele período, assim, aquele tempo. O texto ele dura um tempo indeterminado, o tempo que a gente lê, mas ele é aquele começo e fim. Uma galeria de fotos, a gente pode ver ela alternada, mas ele tá dentro daquela mesma galeria ali. E a infografia eu acho um negócio bacana, é uma coisa que é muito restrita ao jornalismo impresso, infografia. E eu acho uma forma ótima de contar histórias mesmo, e é uma forma muito complementar. Então a ideia era a gente pegar tudo isso, misturar de forma não cronológica, então a gente pode ver as coisas da maneira como o usuário pode ver da maneira como ele quer, então na hora de construir o roteiro, não se constrói um roteiro linear. A gente faz uma espécie de árvore de navegação. A gente, para esse, como era o primeiro, era uma grande descoberta com essa equipe, foi uma equipe muito legal. A gente fez na parede mesmo uma espécie de árvore genealógica assim, do roteiro. O que bifurca para o que retorna para onde. E era um grande esquema, assim, sei lá, uns 2 metros de altura, com post-its, assim, para a gente entender toda aquela navegação. Então, acho que o diferencial é isso. Tanto a maneira de realizar ele é deixar de lado a linearidade, e na recepção, quando uma pessoa assiste ele, ela também vai ver numa ordem que cada um vai ver de uma forma, cada um vê num tempo. Você pode ver ele, acho que em 15 minutos dá pra ver ele correndo, vendo só os vídeos, e você pode passar 1 hora vendo ele, o mesmo produto, o mesmo documentário. Então tem um tempo assim estipulado, mais ou menos, de quanto duraria a viagem assim, dentro do ou não tem? Depende bastante. Por exemplo, se você vê um trecho de vídeo e aquele trecho ele cai numa entrevista com a pessoa. Nesse momento de entrevista você tem algumas perguntas que você clica e você ouve a resposta do entrevistado. Ele fala de um assunto X. Nesse momento você pode clicar em um botão ao lado que você vai ver um infográfico sobre esse assunto que ele acabou de falar. Esse infográfico você pode analisar ele durante 30 segundos, como você pode analisar ele durante 5 minutos. Então isso muda muito o tempo que cada pessoa vai ver. Os textos, depende do tempo que você lê o texto, você lê o texto inteiro. Ao mesmo tempo você pode optar por não ver nada disso, pode ver só os vídeos e clicar nas perguntas e ouvir as entrevistas. Então pode variar muito, acho que pode variar ele. Eu nunca fiz um teste preciso, mas acho que pode ver ele em 15 minutos, assim, 10 minutos, ver ele todo. E o máximo sei, 1 hora, assim, vendo, assim, sem perder tempo, vendo ele todo, para ficar 1 hora vendo tudo, lendo todas as entrevistas, e ouvindo todos os especialistas, analisando um pouco todos os infográficos. Então ele também não se apega a essa questão do tempo de leitura? Não, eu acho que isso é uma coisa interessante. Pensando tanto do ponto de vista de recepção, quanto de um ponto de vista mercadológico. Acho que a grande coisa é essa. A atenção que as pessoas têm hoje em dia ela é cada vez menor para tudo. E isso não é um fato que a gente tem que ficar se lamentando dele, o fato é agir de acordo com isso. Um vídeo de 5 minutos hoje no YouTube, dependendo do que for, a gente se aborrece, clica pro 4º minuto, a gente vai ver aquele finalzinho para ver se tem alguma coisa interessante, acabou isso mesmo.
E é cada vez mais assim, vai ser cada vez mais assim, o fato é esse. Um texto ainda mais, no Brasil eu vejo isso de um jeito muito mais grave, assim, o jornalismo na internet, o jornalismo escrito na internet é muito curto mesmo. As matérias não tem nem scroll aqui, fora a Eliane Brum, que escreve um pouquinho mais assim na coluna dela, mas é muito diferente de jornais ingleses ou de jornais franceses, que você tem, você abre uma matéria, você tem scrolls mesmo na matéria, assim, na National Geographic você tem scrolls aqui. Aproveitar esse espaço, né, limitado, para justamente abordar de uma forma mais... Aqui a gente entra em qualquer portal das notícias, as notícias são 3 parágrafos. As pessoas não desenvolvem uma paciência cada vez mais curta, tanto para leitura, quanto para ver vídeo, quanto para ver uma galeria de fotos. As pessoas não veem foto. Tumblr é um grande exemplo disso, uma proliferação absurda de quantidade de imagens e ninguém vê nada direito. Então, a ideia desse formato de conteúdo é que assim, a gente tem de tudo, mas tudo é em pequenas doses. Então, assim, se não se aborrece com um vídeo de 1 minuto, você vê 1 minuto dele, ele para, você vai passar para outra coisa. E a partir do momento que a gente clica, existe uma necessidade muito grande do clique hoje. A gente tem que ficar clicando, a gente não consegue mais ficar na frente do computador passivo, isso é uma posição passiva. Eu acho que essa também é uma coisa que é boa da internet, a gente está ali para ficar ativa. A gente não consegue mais olhar durante muito tempo sem clicar no mouse. Então, esse formato, você vê um pedaço de vídeo, depois você para em uma foto, você clica em perguntas que você ouve, depois você clica em botões que abrem infográficos, em botões que abrem entrevistas de especialistas e tudo. Então, isso, de um ponto de vista de recepção, é interessante, porque a pessoa, o fato de interagir mantém a pessoa mais tempo dentro de um mesmo conteúdo. O que não aconteceria se fosse um só tipo de plataforma no conteúdo. E de um ponto de vista mercadológico, é interessante, cada vez mais assim, o banner de anúncio dos sites ele não é mais medido por número de visitantes únicos, que a pessoa pode simplesmente entrar no site e sair. Mas é por quantidade de cliques que a pessoa dá dentro do site e por tempo médio de navegação. Então é assim que passa a ser calculado agora no Brasil, isso não é o começo, ainda está falando assim. Quanto mais tempo médio de navegação dentro do seu site, maior o preço de anúncio do banner do site. O que aconteceu, que quando eu não falei dessa coisa lá na Abril, do documentário, que o Le Monde tinha feito uma experiência que tinha trazido resultado de tempo médio de navegação, que para eles tinha aumentado bastante nessas matérias de web, interatividade. Como eu te falei, se a pessoa passa dentro dessa margem entre 15 minutos e 1 hora, se a pessoa passa numa perspectiva pessimista, se a pessoa passa 20 minutos, já é muito tempo comparado com outro tipo de conteúdo. Do que com de texto, que os portais colocam 3 parágrafos, ou de vídeo, que os portais colocam 3 minutos. Isso já aumenta muito o tempo de navegação e aumenta muito o número de cliques. Então isso mercadologicamente é interessante. Quanto mais prender aquela pessoa naquela página com diversos links assim, seria melhor mercadologicamente. Ah, tá. Isso ainda antes era o preço do banner era calculado em cima do número de visitantes únicos. Então, quanto mais pessoas novas entram no site, na estatística desse site, maior o preço do anúncio. Só que isso é uma estatística que não é de fato real quanto à visibilidade do anúncio do patrocinador, porque a pessoa pode entrar muito rápido. Então, quanto mais tempo ali dentro do site, de fato, aquele anunciante está anunciando, está sendo visto. Né? Faz sentido. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso. Os programas que vocês utilizaram, já que são vários tipos de... Olha, a gente usou... Para a parte de vídeo, a gente usou as coisas de vídeo normais, a gente montou em Final Cut e a gente deve ter tratado em Color também a imagem para colorimetria. De áudio, a gente usou... Qualquer ferramenta de áudio seria útil, acho que a gente usou o Audacity, que era só para cortar áudio, não tem muito segredo mesmo. Em design, eu sei que as pessoas, a dupla da infografia e designers usaram em design. Eu não lembro se tinham outros de Illustrator também, se tivesse Illustrator.
Para as fotos a gente teve algum tratamento básico de Lightroom e Photoshop. A programação, o programador programa tudo no HTML5 e eu não sei exatamente qual é o programa que ele usa para programar. Eu sei que ele programa programações de raiz, assim, basicamente em edição de texto mesmo. Qualquer editor de texto. E a câmera que vocês usaram? A gente gravou com duas 5D da Canon. Com os microfones, foram um microfone da Sennheiser, que é um M666. E a gente usou para o áudio um Zoom H4 ou H2, eu não lembro qual foi o modelo exatamente, talvez tenha sido o H2 que a gente usou, mais antigo. Então não podia ser assim, muito material, porque vocês estavam no mesmo ônibus, né? Era tudo material muito pequeno, assim. A gente sempre teve uma metodologia, assim, é uma coisa que eu tenho para outros trabalhos também, e nesse a gente aplicou isso bastante. A gente estava com duas câmeras, mas eram duas câmeras dessas DSLR, não, elas são pequenas, com coisas muito simples de acessório. A gente estava com um microfone na própria câmera, captando um microfone de qualidade, porque o microfone dela é ruim. A gente estava com um microfone que é um boom direcional da Sennheiser nela, e esse microfone, que é um microfone de ótima qualidade, esse Zoom, e ele é muito pequeno, e ele é um gravador, ele é um microfone gravador. Que a bateria dura muitíssimo, a capacidade de armazenamento dele é grande, e ele é pequeno, ele é mais ou menos desse tamanho. Então, de certa forma, esse tipo de material, né, que é menor, facilita até para outros tipos de viagens, assim, por exemplo, porque você não precisa estar carregando tanto material, acho que talvez não assuste tantas pessoas quanto uma câmera maior, algo maior. Dúvida. Você acha que tem essa diferença, assim, na abordagem, sabe? Tem muito mesmo. E não só para o Revoado especificamente, mas para outros tipos de documentário que eu faço. O equipamento grande ele assusta, não tem como. Mesmo esses, tipo uma 5D, hoje eu filmo com uma Nikon D800, que é um modelo que saiu agora. Mesmo esse, hoje eu já acho eles um pouco grandes, porque as lentes são muito grandes. E a lente, no caso da interação com uma pessoa, a lente assusta muito. Eu vejo por mim, uma lente apontada para mim não é agradável, assim. Mesmo a pequenininha do iPad, assim. Então essas câmeras com uma lente enorme, assim, eu já acho um pouco assustador, mas já é muito menor do que qualquer câmera dessas de vídeo que começaram a filmar em HD, assim. Menor do que uma HVT200, menor do que a X3, que é uma câmera bastante grande. E a gestão é muito mais difícil dessas câmeras, assim, de pensar bem, assim. Transportar elas é difícil porque elas são grandes e são pesadas. Tem um problema de bateria que é grave em todas essas câmeras. É um pouco menos grave nessas tipo 5D e D800 porque a bateria é desse tamanhozinho aqui ela carrega relativamente rápido. Você pode levar várias dessas numa viagem e ela dura bastante. O armazenamento é simples em cartões, compact flash ou SD. Então acho que muda muito mesmo. E tem hoje uma possibilidade de a gente ter um produto de muita qualidade com equipamento de fato pequenos. Eu penso muito sobre como ir gravar as circunstâncias que eu só posso ir sozinho e ainda assim ter uma boa qualidade de imagem e som. E é muito possível fazer isso hoje com equipamentos que são pequenos de ótima performance. E isso muda. No caso de uma viagem dessa, isso muda drasticamente. Imagina entrar num ônibus que são ônibus clandestinos, de fato, que a gente vai com bastante gente, e você entrar com um microfonista com uma vara de carbono e um boom lá dentro, ou uma câmera que seja muito grande, isso nem cabe dentro do ônibus. E altera também, né? Toda a captação. Altera muito mesmo. Essas câmeras hoje são o melhor equilíbrio, na minha opinião, entre qualidade e tamanho. Tem câmeras menores, mas elas não são muito boas. Mas também parece que não precisa tanto de uma super produção na questão da captação. Claro que a pessoa tem que saber no que está mexendo tudo, mas acho que facilita mais o acesso para outros, talvez, como você falou, você ir sozinho no lugar, você conseguir fazer algo legal, assim. Eu acho sim. Eu acho que como todo equipamento tem que dominar bem, todos eles têm as suas particularidades, assim. A Canon 5D é uma ótima câmera, mas ela tem suas particularidades, tem certos tipos de coisa que ela não faz bem. Tem certos tipos
de movimento de câmera que ela não faz. Foi solucionado agora com a Mark III que saiu e com a Nikon D800 que saiu, que solucionaram um problema que era bastante grave, que você não podia fazer um movimento de panorâmica rápido, assim, que a imagem distorcia. Mas, então todos eles têm que dominar bem. E se dominar bem esse tipo de equipamento, você consegue fazer uma coisa de ótima qualidade com muito pouco tamanho de coisas. Quanto e que tipo de material assim foi coletado, né? O que foi usado, o que foi descartado? Teve um aproveitamento assim... Não lembro, eu tinha essa informação, agora eu não lembro mais exatamente. Eu acho que pelo tamanho da viagem e pela quantidade de conteúdo, a gente não captou demais, não. A gente não teve um abuso de material bruto. A gente fazia entrevistas muito precisas e muito exatas. Eu não lembro exatamente, não tenho esses dados em mente. Eu diria que no web documentário, se somar todos os trechos de vídeo, ele vai ter um vídeo de talvez 15 minutos, eu acho, no total, não é muito. As fotografias, eu imagino que ele tem aí umas 20 fotografias no total. Os infográficos, eu acho que ele tem 6 abas de infográfico, 4 abas de infográfico, algumas variantes. Os especialistas, se não me engano, são 6 entrevistas diferentes, especialistas. E aí eu acho que é isso. Então, para cada coisa dessa tinha uma dimensão diferente. Os infográficos, eles eram produzidos exatamente sob demanda, então não existe perda de material. Os vídeos é onde tem mais perda. Imagino que a gente tenha captado no total umas 3 a 4 horas. Foi bem pouco. A gente captou bem pouco mesmo. Geralmente capta-se muito mais. Eu imagino que tenha sido isso. Não, talvez seja mais, eu estou me enganando. Pode ser por volta de 6, 7 horas que a gente captou. Mas eu não tenho esse dado, eu não tenho material para pegar o material que ficou na edição. E de fotografia também se perde muito. Muito mesmo, assim, por uns 10%. E assim, durante a viagem, o quanto dava para vocês fazerem assim, vocês coletavam material, faziam as perguntas, tudo, e ao mesmo tempo vocês já estavam produzindo alguma coisa ali ou não dava? Assim, não... Produzindo lá, não, por 2 razões. A gente conseguia esquematizar o que a gente estava produzindo. Mas esquematizar o que a gente estava captando. Mas produzir, não. Porque a gente estava num deslocamento bastante difícil mesmo, assim, de estrutura. Os primeiros 3 dias foram dentro do ônibus o tempo inteiro, parando para comer e tomar banho só. E depois disso a gente chegou em um lugar bem do interior mesmo. Então a gente tinha uma opção de coisas, assim, desde eletricidade, que não tinha o tempo todo. Além da gente o fato da gente estar captando, quando a gente terminava de captar o material, já era um tempo que a gente tinha que descansar também, porque a gente estava fazendo uma viagem longa. Não era muito longa, mas era intensa também. A gente se movimentava o tempo todo. Então a gente não estava produzindo. Ao mesmo tempo, tinham 3 pessoas da equipe aqui produzindo. Então os infográficos estavam sendo gerados aqui, o design estava sendo gerado aqui. As entrevistas com especialistas estavam sendo feitas e já editadas aqui, paralelamente. Mas lá durante a viagem tinha muito pouca condição de parar e estar com um computador para fazer as coisas. No máximo a gente selecionava um pouco. E desse material que foi coletado e usado, na verdade, porque assim, você usou, porque você excluiu ele, vocês excluíram ele, sabe? Qual foi o critério assim de peso, né? Daquilo que seria realmente legal, né? É sempre complicado, né, editar. O que a gente fez foi, uma vez que a gente captou tudo, a gente imediatamente, quando a gente voltou, e ainda aproveitando que a gente tinha as coisas em memória, sem ter que assistir a todo o material assim, compulsivamente para saber, a gente sentou a equipe toda mesmo numa mesa redonda, com tudo que a gente tinha de possível. Era tipo colocar todas as cartas na mesa ali. Você quer que feche por causa do seu som? Não, acho que tá bem. Sim, somente.
a gente sentou com tudo que a gente tinha, assim, tipos de suporte, o que a gente tinha como material de cada suporte. Uma vez que a gente orientou isso naquela espécie de árvore assim, de navegação que eu te falei, a ideia era ver o que a gente precisava para cada coisa. Então a gente partiu muito de uma necessidade. Ao invés de assistir ao material e vendo o que era bom, o que não era bom, a gente fez um esquema de navegação falando que a gente precisa deste personagem falando desse tipo de assunto que a gente já sabia previamente que ele tinha falado, a gente tinha entrevistado. Então, nesse momento, né, nesse capítulo, né, a gente vai ir lá pegar essa e essa resposta a tais perguntas. Então a gente fez um processo um pouco reverso, o que fez ser muito mais fácil, porque editar material é muito, bastante laborioso e a gente pode se apegar a certas partes, assim. Sobretudo em vídeo, a gente se apega bastante a vídeo. Qualquer pessoa assim, que capta. Então fazendo um processo reverso foi mesmo interessante. A gente ia no material procurar aquilo que a gente precisava. E o que no final não entrou, ou seja, o que a gente considerou que a gente não precisava, a gente nem pensou sobre aquilo. Fica guardado como material bruto, mas a gente não foi lá ver se tinha mais alguma coisa a ser colocada ali dentro. A gente fez uma estrutura completa e foi só completando os espaços em branco. Não sei se está fazendo sentido assim. Faz sim. Claro. Como foi pensado o formato do produto, meio que você já respondeu, né? Assim, no início. Você falou que queria unir todos os sons para... O formato teve uma coisa muito específica, assim, que como eu te falei, teve uma dupla de caras na França que começaram a fazer isso, de um jeito bastante independente. E aí eles fizeram um pro Le Monde que me marcou muito, que eu, de certa forma, me inspirei numa estrutura dele, que era, além de ter a interatividade, ele tem um mapa de navegação. E esse lá que eles fizeram chama Viagem ao Fim do Carvão, mais ou menos essa a tradução. E era sobre minas de carvão na China. Então ele tinha um certo mapa de onde as minas se posicionavam ali. Então, além de mesclar os suportes, que foi isso que eu te falei que era a ideia inicial, a gente achou legal ter, e a gente tinha essa coisa do mapa do Brasil, né, que era São Paulo, Piauí e Rio Grande do Norte. Então, além de tudo, ter um mapa mesmo, físico, territorial, como suporte de navegação, foi uma chave importante para a gente ter a navegabilidade. Porque ele virou uma coisa tipo um jogo. Que é assim, você está em São Paulo, aí você começa o deslocamento. Você pode sempre voltar no mapa, mas você nunca pode pular uma parte. Você vai tipo abrindo fases. Aí se você chegou lá no final, aí você pode ir para qualquer uma outra depois. Aí você pode ir na ordem que você quiser. Mas na primeira vez que você navega, você tem que ir etapa por etapa. Tipo abrindo, validando fases, assim, destravando fases. Até quando eu li a plug, né, também no início tem aquele textinho, né, você agora pode decidir, eu não lembro direito. Então isso mesmo dá um status de jogo, assim, né? Bastante. Também, acho que já, a pessoa já entra, opa, vou... Aí você começa o jogo recebendo um personagem, a partir de agora você é um repórter. Sim. Isso foi uma ideia que a gente teve, que a gente gostou também. De fazer dele um pouco um jogo mesmo. Existe muito pouca interação com qualquer coisa de conteúdo jornalístico, a verdade é essa. Não tem mesmo. Em outros tipos de coisa a gente tem, mas conteúdo jornalístico se pretende até hoje uma coisa de imparcialidade e de uma distância do leitor ao conteúdo, do espectador ao conteúdo. Assim, existe uma distância muito grande. Enquanto, se a gente pensar num outro tipo de jornalismo um pouco menos praticado, em que por um lado, assim, o autor se coloca na história, a gente achou interessante fazer, na verdade, do outro lado, assim, o espectador se coloca na história. Porque a partir do momento que ele escolhe o que ele vê, ele já está muito participativo. Se ele escolhe se ele vê um infográfico ou um especialista, ele já está bastante participativo. Então, por que não transformar ele em personagem também? Então, quando ele chega num momento de entrevista, você vê o rosto da pessoa e você tem embaixo 3 perguntas. Aí é como se você perguntasse, o cara responde para você de alguma forma. Então isso
A gente ainda não sabe como é que o público vai reagir a isso. Pode ser que as pessoas não entendam, não participem da coisa, não gostem da interação. A gente vai testar, né? O processo ainda é longo, né? É mudar completamente a forma que a pessoa tá acostumada a ler, na verdade. Por mais recente que seja a internet, toda essa interatividade, eu acho que é jogar para ele, falar, olha, você pode escolher tal pergunta, tal coisa e direcionar a sua leitura. Acho que talvez seja um pouco mais difícil para a pessoa assimilar aquilo, sabe? Será que como é que a pessoa vai assim, como já tem um conteúdo ali para você, só que a pessoa decidiu o que é que ela vai ler ou não, ela pode ficar de repente com a sensação de que não está completo, sabe? Sim. Não sei se não sei se funciona, eu entendi, mas não faz muito sentido. A gente se perguntou justamente isso, porque tem um elemento dessa coisa meio game, assim, desculpa. Não, pode entender se quiser. Não, tudo bem. Essa coisa do game que é interessante, da pessoa ir abrindo as partes, assim, ir descobrindo uma matéria, ao mesmo tempo que isso pode ser instigante para a pessoa, que a gente fez um dispositivo que quando você abre o seu browser uma segunda vez, ele já tem salvo no cache da máquina, tem salvo o que você já fez, salvo o que você já percorreu. Isso pode ser interessante, mas ao mesmo tempo pode ser que o usuário se aborreça com a sensação de que ele nunca viu a matéria toda. Entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu vi esse lá da mina de carvão na China, eu vi ele várias vezes, porque eu sempre tinha a sensação que eu não tinha visto ele todo, e de fato eu não tinha. E eu achei isso muito legal. Isso me instigava a voltar várias vezes na matéria, o que eu nunca faço com nenhum outro tipo de matéria, eu nunca volto, é muito raro voltar. Ao mesmo tempo eu acho que isso pode aborrecer como é que me chama? Não, nem o leitor, nem o espectador, é tipo o navegador da matéria. Eu acho que isso pode aborrecer também. Saco, a matéria não termina, sabe? Estou acostumada a receber sempre aquela coisa ali, né, na frente. É um teste, né? Fazer essas coisas. Sim. Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Não, acho que é isso. Qual o público-alvo, né? Para quem ele foi feito? A linguagem que vocês usaram? Desse especificamente, eu acho que ele funciona para... em faixa etárias, ele funciona para... não para uma criança, assim, pequena, mas eu tive uma certa idade de compreensão, funciona para qualquer pessoa em termos de faixa etária mesmo. Sem restrição de conteúdo. Não tem... conteúdos ofensivos, assim, de nenhuma natureza. E quanto ao interesse, ele é muito sociológico, assim, ele tem uma coisa comportamental, ele tem uma coisa de análise demográfica, ele é muito baseado nos dados do último IBGE. Então, que qualquer tipo de pessoa que tem interesse, ele não discute politicamente, a gente teve uma intenção mesmo de não colocar política institucional envolvida nele, por mais que o assunto